Deuteronômio capítulo 4. Esse capítulo de Deuteronômio, Deus, ele vem dando mandamentos através de Moisés, logicamente, usando Moisés para o povo de Israel. Primeira coisa, Deus está ali prestes a colocar eles na terra prometida, e Deus vem mostrando o que ele fez. Ele fala para eles evitarem um bocado de coisa, entre elas a idolatria, que os ensinamentos de Deus eles mantenham firme andando na palavra, e que não acrescente e nem tire da palavra. Não queira fazer algo a mais, trazer um ensinamento a mais na palavra, nem tirar daquilo que Deus ensinou. Era para andar exatamente naquilo que Deus ensinou. Quando no tempo de Jesus, nós vemos Jesus cobrando dos judeus, Jesus falando que eles criaram tradições, e nas tradições que eles criaram e que eles levavam a sério de uma maneira tão religiosa, eles acabaram esquecendo os mandamentos de Deus, até ferindo os mandamentos de Deus. Quer dizer, quando a pessoa tenta ser mais santo do que a palavra, ela acaba criando sua própria tradição, sua própria forma de viver, e acaba ferindo a palavra. Sai da palavra e começa a fazer. Eles fizeram isso. Deus adverte aqui que eles não façam, que eles não acrescentem nada, que eles não tirem nada. Quer dizer, nem tira, nem diminui o mandamento, nem tira. Anda naquilo que Deus ensinou. Isso aqui serve para nós também. Nossa caminhada é com aquilo que Deus nos ensina na palavra. A gente andar naquilo que Jesus ensinou. Não adianta querer acrescentar e nem diminuir também. Diminuir, não, vou tirar isso aqui porque os tempos estão modernos, agora os tempos são outros, então isso aqui não serve para o dia de hoje. Está na palavra que Jesus nos deixou. No caso aqui, o povo de Israel era a lei de Moisés, que logicamente que com a lei da graça, nós vemos a lei da graça. Nós não vivemos sem lei, nós vivemos na lei da graça, que é o que Jesus nos trouxe de ensinamento. Então não tem algumas coisas que tinha na lei de Moisés. O que era que tinha na lei de Moisés? A justiça praticada pelo próprio homem. Alguém pecava, o homem era quem punia. O que tinha na lei de Moisés também os rituais, não precisa mais. Determinado guardas de dias, de festas, tinha muito disso, que nós não vemos. Mas aqui, voltando aqui, Deus fala para aquele povo. E uma das coisas que Deus adverte é sobre a idolatria, que eles não precisam. E Deus chega até a falar para eles. Eu estou fazendo um resumo do versículo, do capítulo, para a gente entrar no versículo que eu vou entrar. Então Deus está dizendo para eles, está falando para eles se guardar da idolatria, porque Deus até fala para eles, você pode ler todo o capítulo em casa, e Deus fala para eles, porque no dia que eu apareci para vocês, e Deus apareceu para eles no monte, Deus disse, vocês ouviram a minha voz, mas vocês não viram imagem nenhuma, não viram semelhança nenhuma. Quer dizer, Deus, ele se manifestou a Israel, lá no Monte Sinai. Eles ouviram um barulho de trovão, eles ouviram Deus falando do meio de uma nuvem de fumaça, mas eles não viram nada, não viram assim uma semelhança de um homem ou de qualquer coisa. E porque Deus se guardou de aparecer, deles ver algo semelhante? Justamente para eles não criarem uma imagem, esculpirem uma imagem daquela semelhança. Então Deus se apresentou a eles apenas a voz, falando do meio de uma nuvem. Isso nos mostra o quê? O quanto, ou melhor, a maneira como Deus, ele nos conduz pela palavra. Nós temos que dar ouvidos à palavra, nós temos que buscar a palavra, não apegarmos a coisas que podemos apalpar, pegar. Mas o ser humano gosta muito, tanto é que a gente vê que o mundo, desde quando o pecado entrou no mundo, que o homem está sempre querendo criar alguma coisa para chamar de Deus. Por isso o mundo é cheio de idolatria, que não é de hoje. Nosso país nem se fala.
Mas isso é uma coisa antiga, e Deus já advertiu eles. Então Deus disse: olha, eu apareci com vocês, vocês não viram semelhança nenhuma, vocês só ouviram voz, que é para vocês seguir justamente a palavra e não querer criar alguma coisa, semelhança de homem, uma imagem de escultura, de semelhança de homem, ou de um animal, ou de qualquer coisa, e dizer isso é Deus. E o povo de Israel fizeram muito isso. Então Deus deu a advertência, mas Deus também sabia que aquele povo, eles iam guardar esses mandamentos pelo tempo, mas ia chegar um tempo que eles iriam eles iriam desobedecerem, e eles iriam desobedecer, e eles iriam fazer justamente o que Deus falou para eles não fazerem. Então eu quero pegar com você, para chegar no versículo que eu quero, para a gente entender melhor. O versículo que eu quero é o 30, mas eu vou pegar aqui o versículo 26, ou melhor, 25. Deixa eu ver se é isso. Versículo 25 em diante. Vou até o 30, que é o que eu quero. Ele diz assim: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, quer dizer, filhos e filhos de filhos, filhos e netos, né? E vos envelhecerdes na terra e vos corromperdes. Então Deus sabia que o povo ia se corromper. Aí Deus diz assim: e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa. Você vê o quanto a idolatria é uma coisa séria, né? E no nosso país é uma coisa muito comum. Então, como é comum quando você vai ver um ídolo. Até toda a cidade do nosso país tem um ídolo que chamam de padroeiro da cidade, né? Por isso que nós vemos uma complicação. Então, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Olha só, Deus, nós temos que lembrar que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que se ira, que fica irado. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Então Deus estava colocando eles numa terra boa, numa terra para eles crescerem, prosperarem e serem uma nação forte. Mas Deus disse: vocês vão se corromper e vai se complicar, vocês vão perecer. Na terra que vocês deveriam prosperar, crescer, vocês vão perecer por causa da desobediência. Aí diz: não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Se nós olharmos a nação de Israel, aconteceu muito isso durante toda a história. Até hoje Israel está aí, de pé. Mas quantas as vezes Israel já foi destruído? Quantas as vezes o povo de Israel já foi espalhado? Mas por exemplo mesmo, ficou o nazismo, né? Foi uma destruição grande. E depois volta tudo de novo. Mas continua também sempre alguém querendo destruí-los. Quer dizer, o povo de Deus tem a promessa de Deus, mas por algum motivo se perde da direção de Deus e acaba acontecendo coisa. Aí Deus vem e restaura de novo. Porque Israel, você pegar por exemplo, Israel chegou a ser completamente destruído a ponto de não existir o Estado de Israel. Aí depois vieram, trouxeram eles de novo, levantaram o Estado, reuniu todo mundo, foi o voto das nações e criou-se o Estado novamente de Israel, que continua lá. Aí Deus prosperou, eles estão prósperos, pegaram ali do nada e prosperaram. Mas é aquela questão, sempre tem esses altos e baixos. E tudo isso por quê? Porque às vezes Israel se esquece de Deus, se esquece de Deus.
caminha do caminho que não deve. O primeiro que Israel esqueceu foi quando ele rejeitou Jesus. Jesus disse assim, Jesus chorou sobre Jerusalém e disse assim: tu não sabe, tu não conheces o dia da tua visitação, a quem tua paz pertence. Jesus era paz, para Israel ter paz a vida inteira, ele rejeitou. Mas isso já, lógico, que sempre vinha a desobediência há muito tempo. Então a gente pegar toda a história, é muita coisa que aconteceu a Israel. Mas continua de pé, porque tem a bênção de Deus. Você pode olhar, se você entrar em histórias da humanidade toda, já houve muitas nações fortes, poderosas. Você vê se está na história, mas que não existe mais. Israel continua existindo. Você pode olhar as nações antigas. Você pegar aqui na América do Sul mesmo, fala tem até as construções, o restante, né? Os incas, qual outro? Os maias. Tem aí, nesses países aí, tem aquelas ruínas de cidades antigas, dizem que foram um povo forte, um povo cheio de riqueza, mas sumiu, e em toda história. A própria Babilônia, né, que a gente vê falar na Bíblia, mas também está no livro de histórias, o próprio Império Romano, que dominou o mundo, aquele mundo velho. E o que é a Roma? Roma hoje se resume apenas numa cidade, Roma, mas já foi um império dominante. Então quer dizer, tudo ruim, menos Israel. Israel, estou falando de nações velhas, né? Porque, por exemplo, nós somos novos, mas uma nação velha que você pega do tempo da história bíblica, que é o caso de Israel, e até hoje continua, com a sua cultura, com o seu Deus, que é o conhecimento. As culturas antigas, se você pegar outras nações na história, isso aí é história, não é Bíblia, mas se você pegar as histórias, você vai ver nações com culturas que hoje nem existe mais, só acabou, a gente fica sabendo. Como eu citei aqui na América do Sul, os incas, os maias, que o povo, alguém fala que foi nação poderosa, tem umas culturas até malucas, né? Até cruéis, sacrifício até de pessoas, parece. Mas existiu, passou, acabou. E outras, se você for atrás. Outras que você vai atrás. Continuando aqui. O Senhor vos espalhará entre os povos e ficarem poucos em números entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a Deus, que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então quer dizer, Deus disse: olha, vocês vão ficar poucos. Quer dizer, é um povo que nunca vai ser destruído, é Israel. Tentaram, já fizeram de tudo. Hitler tentou, vou pegar no tempo mais atual, Hitler tentou acabar com os judeus, não acabou, ninguém nunca acaba com eles. Por quê? Porque tem Deus guardando. Acontece coisas ruins, acontece. Tudo isso está por uma falta de ter se grudar de Deus como deveria. Mas, no entanto, Deus está sempre guardando, vamos dizer assim, um pouco daquele povo para eles se levantarem de novo, que é o povo de Deus. Agora Deus disse que isso acontece, aí Deus disse: ó, vocês vão servir a Deus de madeira, de pau, de outras nações. Por quê? Porque deixaram a Deus. Agora o que me chama a atenção, que eu quero trazer para você, ele diz assim, versículo 29: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então ali buscarás o Senhor. Isso é o que acontece com o povo de Deus. Deixa os caminhos de Deus. Por isso o perigo de deixar o caminho de Deus, o perigo de deixar de congregar, de buscar a Deus. Deus disse: deixa, aí começa a vir a aflição, começa a vir as lutas. Aí a pessoa se lembra de Deus. Até lembrei de uma frase que o pastor Jaime fala numa pregação deles, acho que ele cita, mas eu lembro de uma pregação dele que ele diz assim, que existe a vontade de Deus. Ele estava pregando esse dia até de cura. Ele fala: existe a vontade de Deus e a permissão. Bom é que nós estejamos na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é que nós cresçamos, tenhamos de saúde, que nós vencemos, que prosperamos. A vontade de Deus é que nós andemos em santidade. A vontade de Deus, ela é que você seja curado.
você tenha saúde, tenha paz, prospere, seja vencedor. E a permissão? A permissão é quando eu teimo em andar fora da palavra de Deus, eu teimo em andar nos meus conceitos. Aí Deus, contra a vontade dele, Deus permite que coisas ruins aconteçam para que eu venha despertar, para que eu venha acordar e venha me voltar para Ele. Isso acontece muito, isso é um perigo que o cristão corre às vezes. Você vê às vezes pessoas sofrendo, padecendo e diz: eu estava na igreja, saí da igreja, mas as coisas desandou. E muitos que estão aí fora da igreja, muitos pararam de congregar. Se você for olhar a vida dele, for conversar, a pessoa está passando luto e não sai daquilo, não sai. Por quê? Porque ele está debaixo, Deus está permitindo para ver se a pessoa acorda, desperta e volta e busca a Deus de todo o coração. Ou às vezes até dentro da igreja mesmo, Deus permite que coisas estejam acontecendo com a pessoa, para a pessoa despertar, que às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está buscando a Deus de todo o coração. Ela vai ao culto de qualquer maneira, ela não dá muita atenção à palavra, ela não dá atenção à oração. Nossa comunhão com Deus é oração e palavra, mas a pessoa deixa de lado, então deixa acontecer. Isso às vezes até com os pregadores, até com os pastores. Deus deixa que a pessoa passe uma luta ministerial para que o pregador acorde, desperte para a oração, desperte para buscar Deus, porque às vezes o cara relaxa, está tudo bem, aí ele diz: não, está tudo bem, está dando tudo certo, está tudo bem, Deus está comigo. É igual aquela igreja que prosperou, que cresceu, está lá em Apocalipse, né? E ela disse assim: rico estou, de nada tenho falta. Aí Jesus disse: que nada, você é pobre, miserável, segue nu, você não está nada bem. E às vezes, quando as coisas estão bem, a gente achamos que estamos tudo bem, e não estamos. Porque nós só estamos bem quando estamos em completa comunhão, em perfeita comunhão. Porque os bens materiais, isso aí é palavra de Jesus, os bens materiais, eles não dizem que você tem vida com Deus. Tem pessoas que, porque prosperou, porque foi abençoada, ela acha que ela está muito bem com Deus, mas ela tem relaxado na oração, ela tem relaxado no temor, ela tem relaxado na comunhão com Deus. Então não está bem, ele não está bem, porque mesmo que a pessoa prosperou pela fé, ela veio, orou, buscou, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, Deus fez ela prosperar, fez ela se levantar, fez ela conseguir riquezas, mas isso não leva ela para o céu. Ninguém vai para o céu de BMW, de Camaro. Não, eu tenho um Camaro, carrão, né? A gente só ouve falar só o nome quando passa um. Está bem longe da minha ideia, Camaro, caro para danar. Mas veja bem, mas o camarada tem um Camaro, não dá para chegar no céu dele não. O camarada tem uma BMW, que é um carrão de rico, não dá para chegar no céu dele não. Camarada tem um jatinho, tem até dinheiro para comprar um jato, que olha, pouca gente tem, não vai para o céu dele não. É o contrário, pode até cair de lá de cima, mas ir para o céu dele não vai não caia, né, que nós não se mete com ninguém. Mas eu estou dizendo, o que eu quero dizer, que nós devemos, às vezes o ser humano, quando tudo está bem, isso aconteceu muito na história de Israel, quando está tudo bem, a pessoa acha: estou muito bem com Deus, não precisa, começa a relaxar. Aí Deus, contra a vontade dele, que Deus não quer ver ninguém sofrendo, mas Deus permite que venha uma dificuldade, venha uma luta, para a pessoa acordar, despertar e buscar a Deus como Deus quer. Porque entenda bem, buscar a Deus não é apenas a gente estar na igreja, Ele manda a gente buscar a Ele, como está aqui no versículo 29, buscar de todo o coração e de toda a alma. Todo o coração, quer dizer, o que é de todo o coração? Que meu coração não esteja preso a nada, esteja voltado para Deus, que toda a minha alma, todo o meu ser esteja voltado para Deus. Em tudo, lógico, eu vou trabalhar, que eu vou ter meus sonhos, conquistas, mas que eu não esteja apegado a nada, esteja apegado a Deus. O meu negócio é buscar a Deus. Nada é mais importante do que buscar a Deus. E às vezes não é isso. Às vezes nós aprendemos com a religião, a maioria de nós, não sei no caso aqui de vocês, mas no meu caso, eu fui criado na religião tradicional. E na religião tradicional não é levado muito a sério. A pessoa chega lá um domingo às vezes, diz: eu vou lá
fazer alguma coisa, escuta lá aquele ritual religioso que é feito, aquela solenidade, e depois volta para casa, esquece tudo para aquilo, e o que importa é o dia a dia, é o que vai fazer, é o trabalho, é o que vai conquistar, e não leva nada a sério. Mas é religião, tudo bem, só que para andar com Deus, não. Com Deus nós temos que colocar Deus em tudo, à frente de tudo, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa convivência com as pessoas, no nosso trato com as pessoas. Como eu faço isso? A maneira que eu vou tratar as pessoas, eu tenho que olhar, isso está agradando a Deus? Na minha família, como eu conduzo a minha casa, está agradando a Deus? Quer dizer, é Deus em primeiro lugar, é Deus acima, não dá nem para falar essa palavra mais hoje, né? Se você vai falar, achar que você está levando para o lado político, mas é Deus acima de tudo, é Deus acima de tudo. Não dá nem para falar dessa forma, que aí chega alguém que não gosta, e aí assim, o cara já está fazendo propaganda política para falar, não quero nem saber, você que vai me acompanhar pela internet, não é isso não, tira isso que eu não quero nem saber dessas brigas dessas pessoas, deixa para lá. Mas é a gente ter Deus no nosso coração, acima dos nossos bens, acima dos nossos sonhos. Não é você desistir de sonhar, não é você desistir de buscar os seus sonhos, mas é você colocar Deus à frente deles, é você colocar Deus acima deles. Se algum sonho meu vai ferir a minha comunhão com Deus, então eu vou desistir dele para me continuar com Deus. Ou eu vou ter que trabalhar de uma forma que Deus esteja dentro. Se Deus estiver fora, não convém. Continuando aqui, acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, isso que me chamou a atenção, isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. É esse ponto que eu queria, isso que me faz lembrar a pregação do pastor Jair, entre a vontade de Deus e a permissão. Quer dizer, Deus diz, olha, quando estiver de angústia, todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás ao Senhor teu Deus. Quer dizer, não precisava passar pela angústia, nós não precisamos passar pela angústia, só que às vezes é obrigado Deus permitir que passe. Isso aconteceu muito com Israel, pelo momento de angústia, para a pessoa se lembrar de Deus. Sabe que é a palavra que Jesus disse, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados? Tem gente que só vai a Deus quando está sobrecarregado, quando já não aguenta mais o peso da luta. E na maior parte, até criaram os irmãos, a crentaiada criaram aquela coisa, né? Se não vim pelo amor, vem pela dor. Não é bíblico isso, mas às vezes é isso. O cara só busca a Deus quando está na dor, quando está no sofrimento, quando está angustiado. Não precisava. Nós não precisamos passar por angústia, nós não precisamos para buscar a Deus. Nós temos que buscar Ele em todo o tempo. Em todo tempo, se buscarmos em todo tempo. Tem muita gente que deixou Deus, deixou de caminhar com Deus, estava bem, estava caminhando. Ah, pastor, mas tinha luta também. Mas a luta está pior. E o pior é que a pessoa não tem mais nem em que se pegar. Por quê? Porque ela perdeu sua comunhão. E perde a comunhão, perde a confiança. Quando nós estamos firmes com Deus, vem a luta, vem a adversidade, vem a dificuldade, mas quando vem você tem paz. Você tem paz porque você sabe, Deus vai me ajudar. Eu vou orar, Deus vai mudar isso aqui. Você faz confiança. Quando você perde a comunhão, quando você já não tem mais confiança, aí vem a luta, aí você cada dia só se complica mais. Porque além do problema, teu coração começa a se entregar à angústia, que não pode. Então, aqui Deus fala, quando tiveres em angústia, todas essas coisas te alcançarem. Então nos últimos dias, não precisava aquilo alcançar, não precisa o mal alcançar para você ficar angustiado. Não, continue buscando a Deus, continue andando com Deus. O que Deus estava dizendo aqui para esse povo, olha, eu abençoei vocês, eu trouxe vocês para essa terra, quero colocar, prosperar. Deus até fez uma promessa, disse, ó, meus olhos vão estar sobre essa terra o ano inteiro, para abençoar. Meu irmão, quando nós aceitamos Jesus, os olhos de Deus estão sobre nós o ano inteiro, para nos abençoar o ano inteiro.
Só que aí o cristão começa a relaxar, começa a deixar a comunhão com Deus, começa a deixar o temor a Deus, começa a se apegar às coisas, dando atenção às coisas do mundo e tirando sua atenção de Deus. O coração já não é totalmente de Deus, o coração está em muitas coisas, não está em Deus. Aí começa a vir a angústia. E Deus permite que venha. Para quê? Para que a pessoa desperte. Não é da vontade de Deus, usa as palavras do pastor Jair. Não é da vontade de Deus, mas é a permissão. Quem estava falando aqui, o que iria acontecer com Israel, isso não estava acontecendo, ia acontecer lá na frente. Por quê? Porque Israel ia deixar Deus. Então Deus disse: vão ser espalhados, vão ser reduzidos, vão para outras nações e vão se angustiar. Aí na angústia vocês vão se lembrar de mim. Na angústia vocês vão me invocar. Aí vão me buscar. Aí Deus disse: eu vou ouvir. Aí entra a bondade de Deus, que Deus não nos deixa perecer. Deus pode nos deixar até passar o aperto, mas não nos deixa perecer, porque Ele disse: então voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Olha só, voltarás e ouvirás a sua voz. Esse é o segredo, ouvir a voz de Deus. Ele diz: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. No caso de Israel, quem eram os pais de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. No caso nós, quem são os nossos pais? Podemos dizer também que Abraão, Isaque e Jacó, mas na nova aliança nós sabemos que o nosso pai, aquele que nos trouxe a bênção de Deus, foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. E os apóstolos que foram aqueles que deram continuidade à igreja. E neles ele trouxe a bênção de Deus para nós, a salvação. Ele trouxe o direito de desfrutarmos dessa aliança, da nova aliança. Mas com a nossa rebeldia, com o nosso descuido, nós podemos passar por aperto. Só que Deus guarda a aliança. Às vezes o homem não guarda, mas Deus guarda. Então só precisa o quê? Parar. Por exemplo, tem gente aí que saiu da igreja, está sofrendo, a coisa está feia. Eu não estou dizendo, você vai conversar com o crente que saiu da igreja, ele está sempre dizendo que a coisa não está boa, que já está uma luta. Tem até aquele que diz, né? Eu lembro dessa falar a história. Aquele que diz: eu preciso voltar para a igreja. E a coisa vai se complicar mesmo. Outro dia eu estava evangelizando com minha esposa, encontrei um rapaz e ele falou isso: eu preciso voltar para a igreja, porque olha, as coisas estavam tão bem quando estavam, agora está ruim. Tá, precisa voltar a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, porque Deus é misericordioso. A pessoa quebrou a aliança, mas Deus não quebrou não. Deus restaura, só que a aliança está em ouvir a voz dele. Por isso, então, vocês vão voltar e ouvir minha voz. O segredo é esse: ouvir a voz, ouvir o que ele disse, ouvir o que ele falou. Porque a pessoa deixou a Deus. Geralmente pessoas que saem da igreja, elas sempre culpam alguém. Porque o pastor lá era isso, era aquilo, falou isso, falou aquilo, eu não gostei. Porque a igreja fez isso e isso comigo, porque os irmãos, isso, sempre tem uma culpa em alguém. Mas a pessoa só saiu, deixou de congregar, deixou de andar com Deus, deixou de ter comunhão, na maioria, né? Porque tem casos extraordinários. Por exemplo, eu tenho aqui, vou usar o nome da pessoa, porque eu não vou estar falando mal. Então aqui a Clélia, que está aqui conosco, que ela não saiu da igreja, ela saiu daqui e foi para a Assembleia. Mas ela é um caso extraordinário. É o filho dela que estava andando errado, meio atrapalhado na vida, coitado. E ele começou a ir para a Assembleia e disse: pastor, eu vou lá para dar uma força aí para ele se manter firme. Então aí já é um caso, não é a pessoa saindo, abandonando. É um caso que tanto é que ela sempre entra em contato aqui nas minhas postagens. Não é a pessoa que saiu, mas tem aquele que sai e sai dizendo: não, eu saí porque isso, não gostei disso, não gostei daquilo, o pastor é isso, o pastor é aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, o irmão isso, o irmão aquilo, que cria história, inventa história. Desculpa, mas a pessoa só sai de buscar a Deus, para de buscar a Deus, sabe por quê? Porque ela parou de ouvir a Deus, ela parou de dar atenção à palavra.
Você não é se continuar, mesmo que às vezes na igreja realmente as pessoas da igreja não são perfeitas. Pastor não é perfeito. E por isso sua comunhão deve estar sujeita ao pastor, sua comunhão deve estar sujeita a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Nossa primeira comunhão é com o Pai e com o Filho, e em seguida com os irmãos. Porque se nossa comunhão estiver bem com Deus, não é porque o irmão agiu errado ou teve uma atitude errada. Às vezes não foi nenhuma atitude errada, foi uma atitude que diferente da minha, da que eu concordo, porque cada um de nós temos uma personalidade, um jeito de ser. Cada um de vocês aqui tem um jeito de ser. Nós aqui fomos conviver um tempo com o outro, vamos ver que tem uma diferença muito grande. Eu vou achar em você coisa assim, não é bem assim, poderia ser diferente. Você vai achar em mim coisa, você vai dizer, não pode ser assim, tem que ser diferente. Mas é o jeito da pessoa ser. Então, por isso que casamento é uma luta para se entenderem, né? Porque são personalidades diferentes. Não adianta alguém dizer, eu quero casar alguém do meu jeito. Então vai casar consigo mesmo. Não vai ser com ninguém. Porque você não vai casar com alguém que é do seu jeito. Cada pessoa tem sua personalidade. E às vezes isso faz com que a pessoa comece a dizer, o fulano é errado, fulano é isso, fulano é aquilo. E no caso de igreja, a pessoa sai, começa com essas desculpas, mas não, deixou de ouvir a Deus, deixou de ter comunhão com Deus. Deus disse, então voltarás e ouvirás minha voz. Vocês querem ser abençoados? Vocês querem a aliança? Pessoas que a aliança foi quebrada e está sofrendo, padecendo, angustiado. Volta para Deus, meu irmão, volta para Deus. Porque Deus não quebrou a aliança, não. Foi você que quebrou. Deus não. Deus está pronto para ouvir e ajudar. Agora Deus tem que ver o seu coração. Você voltou para Ele de todo o coração. Você vai vir buscar de todo o coração. Ele disse, então voltarás para o teu Deus e ouvirás sua voz. O segredo é esse. Ouvir a voz de Deus é o quê? É ouvir o que a palavra de Deus diz. Não é você ouvir uma voz falando do além. É ouvir aquilo que está nas Escrituras, que a palavra diz, dar ouvidos, deixar os seus conceitos, sua maneira de pensar, de ser, de agir, e agir de acordo com o que a palavra ensina. É isso que nós precisamos, porque aí o nosso Deus é misericordioso, e Ele disse, o teu Deus, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, que não te desamparará, nem te destruirá. Se há uma coisa que Deus pode até deixar a pessoa passar por um aperto, por uma angústia, para ela se consertar, mas a função de Deus não é destruir, não é desamparar, é que a pessoa desperte. Amém, Jesus? Essa é a palavra de hoje. E vamos agora para o momento de oração. Vamos fazer a oração da família. Eu vou fazer essa oração de joelhos. Nós estamos no propósito, igreja de joelho, família de pé.